Bom, o poema que a gente vai trabalhar hoje é um poema do Gregório de Matos, chamado A Nosso Senhor Jesus Cristo, com atos de arrependido e suspiros de amor. Ok? Bom, vamos começar pelo básico de sempre, tá? Lembra, eu vou fazer uma viagem, né? Vamos ter uma filosofia, mas é fundamental você entender que para vestibulares a gente não pode errar o básico. E o básico que eu vou fazer a pergunta, que vai ser uma pergunta meio que rotineira para a gente interpretar a poesia, é: quantos versos tem o poema, quantas estrofes ele tem, eu quero o esquema de rima e eu quero a métrica dele. Tá? Então vamos fazer aquela pausa, faz uma análise aí e tenta responder isso inicialmente, tá? Pause, por favor, leia, releia, tresleia e tenta fazer as perguntas, tá? Quantos versos, quantas estrofes, qual é a métrica e qual é o esquema de rima, muito bem? Se você fez a contagem, você vai perceber que o poema tem 4 versos, 8 versos, 11 versos, 14. E esse poema é distribuído em 4 estrofes. Aqui, por causa do tamanho da lousa, eu não dei aquele espaço, mas eu desloquei o verso para você entender essa lógica. Então eu tenho uma estrofe de 4, outra estrofe de 4, uma de 3 e outra de 3. Portanto, eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos, o que faz eu entender que se trata de um soneto nesse caso. Tá? Esse é o famoso soneto. A gente não tem muito uma lógica de quem inventou, parece que nasceu em Provença, na verdade. Mas quem consagrou o soneto no mundo foi um poeta italiano chamado Francesco Petrarca. E de uma certa maneira, todo autor que é clássico segue a linha petrarquiana. Então a linha petrarquiana é esse soneto de modelo italiano de 2 quartetos e 2 tercetos, aonde o primeiro quarteto é a introdução, a ideia, seria a tese, o segundo quarteto e o primeiro terceto seria a antítese, o desenvolvimento, e o último seria a conclusão, a síntese. Tá? Então essa maneira racional de fazer soneto acaba vindo do Petrarca. E o Petrarca ele vai criar um soneto que sempre vai ter que apresentar o verso decassílabo, que é a medida nova, o doce estilo novo dos italianos. E se você fez a métrica do poema, a gente pode fazer os 2 primeiros versos para conferir, repara que ele vai ser um decassílabo. Então atente, tá? Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. O que eu não posso esquecer? Eu tenho que parar na sílaba tônica da poesia. Entendeu que bonitinho? Tá? É verdade, Senhor. Aqui o H não tem som, então fica que, a famosa elisão, 2 sons que viram uma sílaba só, porque na verdade se pronuncia um som só, tá? Que, de, lin, qui. E eu paro no qui porque é sílaba tônica. Então vamos lembrar. Regra número 1 obrigatória. Eu tenho que parar na última sílaba tônica do verso. Ponto. Eu não posso mudar isso. Regra número 2 possível. Quando 2 vogais se encontrarem, eu posso uni-las através de uma elisão para formar uma sílaba só. Se eu contar os 2 de cima, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poderíamos, e você deve fazer até o final, mas você pode ter certeza, todos os versos serão decassílabos, tá? Então há a utilização da medida nova, do doce estilo novo, do verso decassílabo, tudo bem? Então trata-se de um soneto com verso decassílabo, são 2 elementos extremamente clássicos. E outra coisa que você vai aprender agora é que na hora que você faz o esquema de rima, vamos ao esquema de rima, por favor. Vaidade, verdade rima com maldade, delinquido rima com ofendido. Vaidade rima com enormidade, vencido rima com arrependido. Coração com salvação, braços com abraços, luz com Jesus. O esquema fica ABBA, ABBA, CDE, CDE. Rimas interpoladas nos quartetos. O que é interpolada? O primeiro rima com o outro, os polos rimam, ou rimas opostas, os 2 lados opostos que rimam, tá? Rimas interpoladas ou opostas nos quartetos e rimas alternadas ou intercaladas nos tercetos. Essa criação é uma criação do Petrarca também. O soneto
de verso decassílabo, com rima interpolada e rima alternada no terceto. Camões era um fã disso. Camões ele praticava o tempo inteiro isso. E o Gregório é um fã do Camões, que por extensão é um fã do Petrarca. Então, esse é o tipo de pergunta que em alguns vestibulares mais teóricos poderia arrebentar um aluno, porque poderia falar, olha, podemos observar que o Camões é petrarquista. Como que você pode falar? Há vários motivos, mas um dos mais seguros é você perceber a estrutura do soneto, decassílabo com rima interpolada e alternada. E se o Gregório pratica isso, por ser um seguidor do Camões, por extensão, é um seguidor do Petrarca. Então, se de uma certa maneira você tem essa pergunta teórica complicadíssima ou difícil demais para muita gente para entender essa lógica, vê se você entende, tá? Ele é um petrarquista? Dessa maneira ele é assim. Então repare que ele é um cara extremamente clássico e o Barroco era um movimento clássico. Assim como o Renascimento foi clássico, o maneirismo é clássico, o neoclassicismo vai ser clássico. Então todo autor clássico segue essa estrutura da medida nova, do estilo novo, da prática do soneto com a rima petrarquiana. Tudo bem? Então essa é a marca clássica. Agora, o que determina que ele é barroco? Primeiro que ele é do Gregório de Matos. Qualquer um que conhece a literatura brasileira sabe que ele é um autor do barroco brasileiro, tá? Mas se eu não tivesse a chance de responder ele é do Gregório e eu tivesse que achar características do barroco dentro da poesia, uma marca fundamental para você entender por que o poema é barroco é a ideia de você lembrar que o barroco é um movimento ali do final do século XVI, todo o século XVII, início do século XVIII, que é movimentado por uma briga entre a reforma e a contra-reforma. O barroco ele tem a orientação da contra-reforma dentro do mundo católico, a contra-reforma católica, e a contra-reforma, entre as suas ideologias, levava o homem católico a entender uma coisa muito fundamental: a gente é insignificante perto de Deus. A gente não pode ter a arrogância de imaginar que a gente é maior que Deus, que a gente é melhor que Deus, que a gente não precisa de Deus. Então cuidado com as suas escolhas, aquilo que você plantar você vai colher. Então entenda que você é insignificante diante de Deus. Entenda que sendo insignificante você vai errar se você seguir um caminho material. E o fato de você ter a competência, a humildade de assumir o seu erro, já é um ponto de partida para você entender o seu pecado, e o teu pecado, quando assumido, vira um arrependimento. E o seu arrependimento já é um ato de fé, porque não importa o tamanho do teu pecado, a enormidade de Deus sempre é maior do que o pecado cometido. Então Deus vai perdoar se o seu arrependimento for sincero. Então isso é uma marca do barroco, essa dualidade. O barroco é um dualismo, é a tentativa de juntar coisas opostas, a carne e o espírito, o perdão, vamos trocar, tá? A matéria e o espírito, Deus e o homem, o céu e a terra, o pecado e o perdão. Tá entendendo? E a gente encontra tudo isso. Só no primeiro verso você já mataria a questão. Quando eu falo ofendi-vos, eu tenho um eu que está embutido aqui. Então o sujeito é um eu. Eu vos ofendi, meu Deus. Então só o fato desse ser humano assumir a sua culpa e entender que é uma verdade o pecado que ele cometeu diante de Deus, já é um ato de arrependimento. Então repara, no eu lírico eu tenho o homem, eu tenho a terra, eu tenho o pecado, eu tenho a matéria. No Deus que ele ofende, ele tem o céu, ele tem o perdão, ele tem o eterno, ele tem o espírito. Essa dualidade é uma marca barroca. Esse poema, por excelência, por ter esse pecado, arrependimento e perdão, com essa orientação da ideologia da contra-reforma, leva você a uma das vertentes mais famosas da poesia barroca e do Gregório de Matos, que é a poesia sacra. O Gregório de Matos ele vai ter a poesia sacra, a poesia reflexiva filosófica, a poesia amorosa, erótica, irônica, a poesia encomiástica, a poesia satírica. Então você vai acompanhar num outro vídeo que eu tenho aqui no canal uma análise do livro do Gregório de Matos para você entender essa complexidade maior para você usar nos livros, nos vestibulares que pedem o livro do Gregório de Matos, tá? Aqui eu peguei uma vertente que é a poesia sacra dele para você entender o barroco funcionando nessa poesia sacra. Então você entendeu como você pode provar? Por causa da dualidade, matéria e espírito, homem, Deus, pecado, perdão, tá entendendo? E isso leva você a entender o efêmero e o eterno. Então essa dualidade faz você provar que o poema pertence ao barroco. Continua a leitura do poema, tá? Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade, é verdade, Senhor, meu Deus é o Senhor, que hei delinquido, então eu sei que eu tenho cometido erros, delinquido vos tenho e ofendido vos tenho minha maldade. Então eu reconheço que a minha maldade, o meu pecado vos tem ofendido. Está lançada a tese, agora eu vou desenvolver. Essa maldade me encaminha à vaidade. A vaidade, a arrogância humana de, num certo momento, a gente achar que não precisa de Deus. E esquecer que nós somos efêmeros. E aquilo que eu achei que tinha a durabilidade do eterno na Terra é um erro. E é claro que quando eu assumo esse meu erro, que eu fui dominado pela vaidade, já é uma forma de arrependimento.
Vaidade que todo me é vencido, vencido quero ver-me e arrependido. E aí nasce uma das maiores maravilhas do barroco, tá? O barroco adora assim, tá? A diferença vira oposição, a oposição vira simetria, a simetria vira semelhança. Então repara, o pecado que me afasta de Deus é o que me aproxima de Deus. Se eu não errasse, eu não ia acertar. Então repara que o erro é um acerto. No barroco é mais ou menos assim, tá? Aonde é, não é. Aonde não é, é. E aonde é e não é, talvez. Entendeu? Quando você entende, você não está entendendo nada. E quando você não entende, você começou a entender. Não entendeu? Então você está entendendo. Continua. Vaidade todo me há vencido, vencido quero ver-me e arrependido, arrependido a tanta enormidade. Tanta enormidade. Não se esqueçam, tá? Não importa o tamanho do teu pecado, a bondade de Deus sempre é maior do que teu pecado. Tanta enormidade. Não tem como você ter arrogância de imaginar. Isso é coisa de gente carente. Meu pecado é demais, Deus não vai perdoar nunca. Gente, sem carências, por favor, sem tentar ser mais importante que Deus. Vê se você entende, tá? Não importa o que você fez, você nunca vai chegar ao limite da grandiosidade de Deus. Essa é uma mentalidade barroca que você deve assumir. Tá entendendo que interessante? Continuando. Arrependido estou de coração, sinceridade. Toda a lógica do mundo para ser perdoado. De coração vos busco, dai-me os braços. Então repara o poema para Cristo. A ideia dos braços está ligada à ideia da cruz. Tá? Como se Cristo tivesse braços abertos para recebê-los. É só lembrar da Praça do Vaticano, do Gian Lorenzo Bernini, que é aquela praça curva maravilhosa, recolhendo os fiéis de volta para casa. É como se a Igreja Católica tivesse dando uma segunda chance para aqueles que debandaram para o lado protestante, o lado luterano, calvinista, anglicano. Vê se você entende. Essa briga está evidente. Então Deus está recolhendo os fiéis. Porque o que é fiel de verdade? É o católico. Aí é a marca da Contra-Reforma. É a marca de uma igreja muito poderosa que naquele momento comandava o mundo. Tá? Dai-me os braços. Esses braços viram os abraços que me recolhem. Praça do Vaticano, por favor, tá? Abraços que me rendem vossa luz, porque quando eu estou perto de Deus eu entendo a sua grandiosidade, a sua luz. Eu deixo de ser sombra, eu deixo de ser escuridão para entender a enormidade, a eternidade, a luz divina. Luz que, claro, me mostra a salvação. Fora de Deus não há salvação. A salvação pretende em tais abraços, coladinho em Cristo, coladinho em Deus. É uma coisa sensual e ao mesmo tempo espiritual. É como estar olhando a escultura maravilhosa do mesmo Bernini, o êxtase de Santa Teresa. A dor e o prazer simultâneos. Uma coisa é a outra é essa coisa. Lembra, oposição, diferença, oposição, que vira semelhança. O barroco adora isso. Ok? De uma certa maneira, misericórdia, amor, Jesus, Jesus. E aí eu chego a um momento que o poema se encerra com esse diálogo com Jesus, para quem eu comecei o poema, para que ele, através da sua intercessão, fizesse com que eu fosse perdoado, como o bom ladrão na cruz, que na hora da morte fala: Senhor, pede para Deus me perdoar. Aí Cristo fala: hoje mesmo estarás comigo no reino do meu Pai, o teu arrependimento te salvou. Então repare que através da intercessão de Jesus, esse pecador na hora da morte, por se arrepender sinceramente de coração, por confiar em Deus, na enormidade de Deus, ele será perdoado e ele vai para o céu. E o poema trabalha essa atitude cristã, essa atitude católica, essa atitude contra-reformista. Está entendendo que bonitinho? Então dá para você provar por vários elementos que o poema é do barroco. Pelo jogo de ideias opostas, pelo dualismo, então vamos lá, matéria e espírito, por Deus o homem, pelo perdão, pelo pecado, pelo céu, pela terra, está tudo embutido. E por essa sabedoria que vem da Bíblia, que o homem através da fé vai entender que se ele se arrepender, mesmo que na hora da morte, ele será perdoado. Pronto, o poema é barroco. Agora, uma coisa que a gente vai reforçar que faz você entender que ele é mais barroco ainda, é que o barroco se inspirava no famoso estilo da agudeza e do engenho. Lembra que a agudeza é o famoso conceptismo criado pelo Quevedo, ou que teve destaque com o Quevedo, que é o jogo de ideias, o jogo de conceitos, o jogo de argumentações. De uma certa maneira, o poema nos leva a isso, tá? Porque Deus perdoa toda ovelha desgarrada que está arrependida. De uma certa maneira, do que o poema fala: eu sou o Senhor, essa ovelha desgarrada que estou me arrependendo, e por confiar no Senhor eu sei que eu serei perdoado. Há um jogo sutil, há um jogo inteligente de palavras que leva você a uma reflexão religiosa, quase levando Deus a ficar no impasse. Não tem como não perdoar quem se arrepende de coração. Então ele usa dos preceitos de maneira inteligente para conseguir a salvação. Agora,
mais do que o conceptismo nesse poema, o poema se destaca pelo cultismo. E como que a gente vai entender o cultismo? É o jogo de palavras, criada lá pelo Gongora, ou desenvolvido pelo Gongora, o gongorismo, é o lance da descrição. Então você vai observar que esse poema ele é mágico na sua competência de jogar com as palavras. E aí esse poema apresenta uma das figuras de linguagem mais inovadoras da literatura mundial, que aparece no Barroco, que você nem aprende em livro de gramática, que é uma figura chamada anadiplose. Isso mesmo, anadiplose. Ana vem de repetição, anáfora, por exemplo, assim, tá? E diplose vai dar uma ideia de uma espiral que o poema comete. Por quê? Quando você olha um altar barroco, as colunas barrocas, pegue o baldaquino do Gian Lorenzo Bernini, elas são salomônicas, ela cria uma espiral assim bonitinha. E essa espiral figura o homem que pecou e vai se afastando de Deus em queda em direção ao inferno. E às vezes dá para se realizar isso com muita perfeição que o Gregório consegue aqui nesse poema, dentro do poema. Então acompanhe a maravilha arquitetônica do poema. Olha como a forma reforça o conteúdo barroco, tá? A última palavra é a verdade, a última palavra do primeiro verso. E ela vai se tornar a primeira palavra do segundo verso. É verdade. Aí a palavra delinquido, que termina o segundo verso, vira a primeira palavra do terceiro verso. Repara que interessante. Aí a última palavra desse verso do terceiro é ofendido. E a palavra ofendido vira a primeira palavra do quarto verso. Então, de uma certa maneira, o que começa a acontecer? Se você ligar na diagonal verdade com verdade e vier até aqui, você começa a criar esse efeito da espiral. O homem pecador se afastando de Deus e indo em direção ao inferno. Maravilhoso. Acompanhe isso no poema. Então você tem a realização de um dos primores do barroco, que é a anadiplose. Isso, de repente, seria aquela pergunta específica que o aluno que não tivesse preparado ou nunca ouviu falar disso, jamais chegaria a essa resposta. Olhe bem o poema, que coisa incrível. Faz uma pausa agora de novo e faz uma leitura, porque eu vou lançar você numa filosofia muito profunda, para você entender como a forma e o conteúdo se relacionam. Então você vai ler agora entendendo o que é anadiplose e você vai responder duas perguntas. Em que momento a anadiplose é interrompida? E depois de você achar por que ela é interrompida, eu quero que você responda por que ela é interrompida. Pausa, leia com atenção, depois você volta para o vídeo. Assim que você fez a sua leitura, qual é a conclusão que você chegou? Aqui no verso número 8 e no verso número 9, observa que a palavra enormidade deveria virar a primeira palavra do próximo verso. Só que ela não vira. Então a anadiplose é interrompida num breve momento. Então, já que você fala assim, olha, a anadiplose foi interrompida no entre o verso 8 e o verso 9, agora vem aquela questãozinha 2, ou a questão B. Por que ela foi interrompida? E aí vem que a tua competência de entender que nesses dois versos eu tenho a palavra arrependimento. E todo ser humano, quando se arrepende, ele começa a se afastar do pecado, portanto, da crise que tomava conta da sua alma. Então, repara que o momento que a anadiplose é interrompida é a hora do arrependimento. Ele para de ter a queda em direção ao inferno, justamente porque ele se arrependeu, ele se afasta do pecado. Olha que solução perfeita. Mas repara que a anadiplose continua, ela não para. Aqui você vai ter o coração que vira coração, braços, abraços, luz, luz, e ela vai até o final. Ela só para definitivamente no final, porque é no final que ele vai encontrar Jesus. E é Jesus na terra que intercede para que a gente chegue até o céu. Quem não chega até Jesus não vai chegar até Deus. Quem não assumir Cristo não vai chegar até Deus. Entenda isso. Perfeita anadiplose. E quer mais uma brincadeirinha para a gente fechar? Dá uma olhada aqui no começo, você tem a palavra Deus ou Senhor, duas vezes, Deus ou Senhor. E você repete Jesus, Jesus, porque Jesus é Deus, Jesus é nosso Senhor. É simples. Agora repara, no alto do poema é Deus, lá embaixo é Jesus. Explica isso de acordo com a teoria também. Jesus se tornou mortal, veio à terra para levar a gente ao perdão dos nossos pecados, para que através dele a gente chegasse até Deus. Então, se você olhar no alto do poema, que é Deus, você tem o céu. E lá embaixo, que é a terra, você tem Jesus. Então, é pelo caminho do Deus terreno, que é Jesus, que eu posso atingir o perdão dos meus pecados para viver a eternidade de Deus lá no céu. Jesus na terra, Deus lá no céu. Olha que elemento arquitetônico perfeito para reforçar o conteúdo do poema. Então, meus queridos, fazendo uma base de novo, é um soneto
com verso decassílabo, com rima interpolada e alternada, dando a ideia petrarquista, camoniana, gregoriana, portanto, aqui que segue o estilo clássico. É um poema barroco pelas dualidades que ele apresenta para você, pela ideologia da contra-reforma, e olha cada solução arquitetônica que ele apresenta para reforçar esse conteúdo barroco dele. Maravilhoso, perfeito. Faça uma leitura de novo dele agora, aprecie, faz inscrição aqui no canal, curte se você gostou, dá um like e vamos aprender junto. Aquele abraço.